No jogo contra o Bahia, o Flamengo chegou à sua pior marca durante toda a temporada 2025 sob o comando do Felipe Luiz. 2 jogos consecutivos sem balançar as redes. Essa mesma marca havia acontecido apenas uma vez no ano, quando empatou sem gols com o Vasco e a LDU pela primeira fase da Libertadores. No jogo seguinte, já respondeu com uma goleada de 4-0 sobre o Corinthians. Desde a vitória contra o Estudiantes, onde produziu para fazer mais do que 2 gols, o Flamengo não marcou mais de 1 gol na mesma partida. Das 5 possíveis desde então, ficou 3 desses jogos sem marcar: Estudiantes, Cruzeiro e Bahia. Esse momento de oscilação também acontece no setor defensivo, onde o Flamengo se destacou por praticamente toda a temporada, time que sofre pouquíssimos gols. Desde a goleada por 8-0 sobre o Vitória no Maracanã, o Mengão, nesse recorte, 8 jogos, foi vazado em 6. E é o pior recorte da temporada inteira, quando a gente fala defensivamente desse Flamengo. Nos 2 momentos em que a equipe foi mais criticada na temporada, também cabe ressaltar isso aqui, a equipe do Felipe Luiz respondeu. Como a gente até falou, aquela sequência de 2 jogos, LDU, o Vasco, foi lá, goleou o Corinthians, né? Em abril, quando foi derrotado para o Central Córdoba, depois dali engatou 6 partidas de invencibilidade. No mês seguinte, voltou a ser contestado após perder para o Cruzeiro no Mineirão e também naquela sequência empata com o Central Córdoba na Argentina. A partir dali engatou 11 partidas sem perder. Na volta do Mundial também ouviu críticas após a derrota para o Santos na Vila Belmiro. E depois dali foram 12 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro até o duelo contra o Bahia no último fim de semana. Então é um Flamengo que está vivendo uma oscilação, não só na parte ofensiva, mas também na parte defensiva, Piperno. Mas das vezes que oscilou ou quando foi criticado, em 2025, logo depois deu uma resposta rápida, o Felipe Luiz e o time do Flamengo. Então, veja, contra o Bahia, quando o Flamengo perde o Danilo expulso, entra o Cleiton, o zagueiro que tinha sido muito pouco utilizado nessa temporada. Acho que só havia começado 3 jogos. Então, esse é o setor em que o Palmeiras tem alguma vantagem. O Bruno Fux está entrando toda hora, né? E aí eu acho que os zagueiros do Palmeiras, mesmo o Michael, que é um zagueiro em relação a quem eu faço muitas ressalvas, ele pelo menos está mais acostumado a jogar. Então, eu acho que aí houve um erro de planejamento do Flamengo em não trazer mais peças para esse setor. Como foi a crítica que eu fiz ao Palmeiras no Mundial, quando o reserva do Piquerez era o Vanderlan. Agora é uma reserva melhor. Então, o fato do Flamengo estar tomando mais gols agora é também porque Léo Ortiz e Léo Pereira não conseguiriam jogar a campanha toda. É óbvio que eles teriam em algum momento problemas de cartão, contusão e tal, e a reposição, a exceção feita ao Danilo, que é sim, um jogador experiente e tal, eu acho que ela é insuficiente. O Flamengo tem muitas peças do meio para frente, mas eu acho que o cobertor está muito curto lá atrás. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência, falando do Flamengo e desse período de oscilação que o Flamengo vive na temporada. E já passamos aqui os números, os dados na parte ofensiva e também na parte defensiva, Flávio. Então, Pedro, é normal, tá? Eu acho que o Palmeiras em algum momento também vai oscilar ainda até o final do campeonato. Cruzeiro vai oscilar em algum momento do campeonato. É bem natural isso. E aí, o Flamengo é um time muito agitado, né, politicamente, um time que se deixa influenciar por influencers. Então, ao contrário do Palmeiras, ele é mais blindado. A barulheira que se faz fora do lado de fora do Palmeiras, elas chegam com muito pouco eco lá dentro. O Flamengo, ele amplia, às vezes, essas suas quedas, oscilações, por causa dessa coisa toda, de ouvir barulho lá de fora e tal. Mas é natural. Eu acho que mesmo equipes com um nível elevado... E aí você tem o pontual, como já foi citado. Os 2 zagueiros não puderam jogar, o time acaba tendo alguma dificuldade, você perde alguns gols, você tem um jogador expulso, enfim... O Flamengo teve um jogador expulso logo no começo, jogou com o Bahia, depois o Alacian, um moleque enroscado, esse, hein? Foi expulso também. Então são situações de jogo que muitas vezes fazem com que você seja mais cobrado. E o Flamengo é mais cobrado. Mas eu acho que é normal, natural, daqui a pouco ele volta e vai ter que voltar rápido, até pelos jogos que você passou aí.
Tem que ser agora, porque daqui a pouco não vai dar mais tempo, né? Se ele perder do Palmeiras, aí não adianta ele voltar, aí não tem mais jeito. E perdeu uma chance incrível com o jogo 0-0. Pois é. E antes do gol. Pois é. Então, é do jogo. Exatamente. Então, às vezes a bola bate na trave, às vezes ela bate no morrinho artilheiro e entra. É normal. Agora, está na hora de voltar, né? Agora tem essa data FIFA, parou. O Flamengo não perdeu os jogadores, isso ajuda bastante. Elenco completo, até o Pulgar aí deu o arzinho da graça dele. Então vamos ver, eu acho que volta. Daqui a pouco o Flamengo volta. E vai brigar taco a taco com o Palmeiras até o final. E lembrando que o Palmeiras faz um jogo amanhã contra o Juventude, teoricamente um jogo fácil, mas... São desfalques, né? O Palmeiras não vai ter os dois atacantes, por exemplo, né? Fora Gomes, Aníbal e tal, né? Pode acontecer um tropeço, por que não? Aquele campeonato brasileiro de 2017, que o Corinthians engata uma sequência de não sei quantos jogos, agora eu não vou lembrar exatamente, foram 17, 18 vitórias, o Corinthians ganhou quase todos os jogos no primeiro turno, né? Com o Carille. 47 pontos no primeiro turno. E aí no segundo tempo oscilou o Corinthians, né? O Corinthians tem uma sequência ali de jogos que acaba oscilando. E o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, tentando buscar o Corinthians, ele até lança, né? Fala assim, não, vai oscilar. Esse time do Corinthians vai oscilar. E quando oscilar, eu quero ver. E aí o Corinthians, no final das contas, acabou sendo campeão brasileiro, mas o Corinthians realmente oscilou. Então, até os melhores times oscilam no campeonato, até o líder vai ter os seus momentos de oscilação. O Flamengo que liderou por muitas rodadas, né? Agora quem assumiu a ponta foi o Palmeiras. Eric Pulgar, recuperado de uma lesão grave que sofreu no pé, voltou a treinar com um grupo do Flamengo e será opção para Felipe Luiz no retorno após a data FIFA. Lembrando que ele sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito ainda no jogo contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Pulgar está de volta. Flamengo que tem compromissos importantes. A gente está falando do Botafogo, Palmeiras, aí já tem Libertadores da América. Isso que eu estou citando o Campeonato Brasileiro, Botafogo e Palmeiras. Aí já tem o Racing pela Libertadores da América. É um mês de outubro que pode ser decisivo para o Flamengo nas duas competições, nos pontos corridos no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores da América, mas um reforço importante para essa sequência. Eric Pulgar está de volta, Piperno. É um jogador importante, sim, mas eu acho que esse é um setor também onde o Flamengo está bem abastecido. O problema é que alguns jogadores, estão oscilando demais. Agora, é claro que ele é um reforço muito bem-vindo, principalmente para esse mês de outubro, que vai ser terrível para os dois. Tá? O Palmeiras vai ter uma sequência de pegar o Flamengo, vai ao Equador, volta, pega o Cruzeiro e resolve contra a LDU aqui. Flamengo pega o Palmeiras, vai desafiar o Racing, antes disso enfrenta o Botafogo. Então, é um período em que os dois elencos serão muito exigidos. Eu falo elencos porque eles vão precisar, sim, contar com muita gente para passar por esses obstáculos aí duríssimos até a final da Libertadores. Final essa que está me preocupando muito, seu Flávio. Está me, enfim, preocupando que... Da Libertadores? Como vocês dois sabem... Mas você já não comprou a passagem para a final lá em Lima? Aí que tá, comprei em junho, já mostrei para todo mundo, mostrei no canal de YouTube que eu faço lá, que a Marília Ruiz já fez um carnaval e tal. Bom, o problema é que teve questão política no Peru ontem, né? A presidente foi deposta. Então, a minha preocupação agora é a Conmebol, exemplo do que fez em 2019, querer mudar o local. Sim, é verdade. Eu estou mais preocupado com mas as até questões a final da Libertadores já resolveu. Mas eu fiquei preocupado. Não brinca não, pô. Comprei em junho. E o Rio Pulgar está de volta, Flávio. É válido citar que essa foi a segunda vez que ele sofreu essa contusão em um intervalo de 2 anos. Em 2023 ele teve essa mesma fratura e demorou 60 dias para retornar ao time. Dessa vez ele retornou aos treinos dentro do prazo de recuperação estabelecido internamente pelo Flamengo, que era de 3 meses. Então, dessa forma, é provável que o Felipe Luiz, o Pulgar esteja à disposição do Felipe Luiz já para a partida contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Flávio. Pedro, eu torço muito, todo profissional, todo ser humano, quando ele é tolhido de trabalhar por doença, é uma coisa muito complicada.
Mas a gente tem a obrigação de falar que essa é uma contusão chata e você já disse, ela é recorrente. O Neymar começa essa decadência física quando ele teve essa contusão, né? Esse quinto metatarso, é complicado. Aprendi isso com o Vampeta, quando o Vampeta falou, olha, cara, a estabilidade física do cara, né? A estabilidade dos membros, apenas dos membros inferiores, né? Para o jogador de futebol, quase não tem importância. Ela depende muito dessa estabilidade que ela é perdida quando você tem esse tipo de contusão. E aí, você não precisa necessariamente ter de novo a mesma contusão, mas você começa a ter desequilíbrio físico, aí você começa a ter contusão muscular e tal. Tomara que dessa vez tenha sido a última e que ele possa fazer o trabalho dele. Ele é um jogador muito útil, ele é muito bom jogador, é um belo reforço do Flamengo. Tomara que ele venha pleno, né? Que ele possa ser utilizado e fazer o trabalho dele da menor maneira possível. Mas realmente é preocupante, né? Uma contusão importante para a estabilidade física de um atleta, que é base de tudo, né? Se o cara não estiver fisicamente estabilizado, é complicado. Na Copa do Mundo de Clubes, nós elogiamos aqui o meio de campo do Flamengo, com Pulgar, Jorginho, Gerson. Agora, o Felipe Luiz, para essa sequência decisiva de jogos, já pode projetar o Flamengo com Pulgar, Jorginho, Saul, tem Carrascal, Arrascaeta. Tem boas opções, né, que o Felipe Luiz tem para o meio de campo, hein? Nossa Senhora. Não, por isso que eu acho que ele tem, sim, um excesso de contingente. Eu acho que... De La Cruz, embora o De La Cruz não viva o seu melhor momento, tem De La Cruz também nesse time, tem Alan. Bom meio de campo. Você diz que esse é o setor em que o Flamengo claramente tinha vantagem em relação ao Palmeiras. Acho que a partir da chegada do Andréas, dá para equilibrar mais. Só que o Flamengo tem mais peças que o Palmeiras. Ainda tem. Então é claro que o Pulgar é um jogador de características muito especiais e tal, mas mesmo sem ele eu acho que dá para o Flamengo se resolver bem. Meio de campo do Flamengo, você fez essa comparação com o Palmeiras, eu prefiro mais o meio de campo do Flamengo. Sim, eu acho que tem mais peças. Tem mais opções do que o do Palmeiras. Se a gente fizer aqui a comparação, o Lucas Evangelista se machucou agora, só volta em 2026. Aí o Abel tem Aníbal, Moreno, tem Emiliano Martínez, Andréas Pereira, que chegou agora. Aí citando, Rafael Veiga, o Alan pode jogar também como um segundo volante, sim, pode jogar pelo meio, o Maurício, e aí o do Flamengo, esses nomes todos que a gente já citou aqui. Pulgar, Jorginho, Saul, Carrascal, Everton Araújo, Alan, De La Cruz, Arrascaeta. Prefiro muito mais o meio de campo do Flamengo do que o meio de campo do Palmeiras, Flávio. E vai ter esse jogo, hein? Tá chegando, hein? Dia 19. E podem se cruzar na final da Libertadores também. São opções importantíssimas, interessantíssimas. No 11 contra 11, óbvio, dá para montar dois meio-campos fortíssimos, porque o Palmeiras também tem jogadores de alto nível. A reposição é que o Flamengo está um pouquinho mais confortável. E aí é questão de investimento mesmo, né? Que cada um fez, e são momentos diferentes. Enquanto o Flamengo reforçava especificamente o time, o Palmeiras fazia reposição de jogadores, ele fazia um novo time. O Palmeiras fez uma mudança de time, ele criou um novo time, vendeu jogadores, pegou novos jogadores e ainda está nesse reacerto de um novo time que foi montado. Então, mesmo o Palmeiras tendo gastado mais, ele tem não tem esse elenco tão farto porque ele fez uma troca, né? Ele montou um novo time. Sim. Mas, obviamente, no dia do jogo, os dois terão meios campos interessantíssimos. Vai ser um jogo legal. Eu queria saber quem vai apitar esse jogo. Quem vai apitar São Paulo e Grêmio? Os dois estão chorando pra caramba, e até com razão, né? Sim. Quem vai apitar São Paulo e Grêmio? Mas não podia pôr esse catariano que apitou hoje, foi bem, né? Foi, Você viu como dá pra apitar sem encher o saco? Viu como dá pro VAR fazer tudo em 10 segundos? Viu como dá pra deixar a bola correr? É fácil. E é um árbitro do Catar, não é nada que... e tal, né? Mas não tem ilusão, porque o árbitro que trabalhou no Internacional e Corinthians, ele trabalhou também no Mirassol e Fluminense. Intervalo de uma semana... Me fez caca do mesmo jeito. Então, eu acho que vai ser um desses aí, família Daronco e tal, né? Olha, eu traria para apitar o Palmeiras e Flamengo e tal, né? Facundo Têdio. Argentino, ótimo árbitro. E, pelo amor de Deus, nenhum brasileiro. Não precisa nem passar em frente ao estádio. Bom árbitro. A experiência com o argentino em jogo decisivo uma vez aqui não foi muito boa, né? Falando do Javier Castrilli e tal, foi. E ele era bom, viu? Mas aquele dia, meu Deus do céu. Mas se for para errar, pelo menos erra
fazendo uma tentativa, não por omissão. A coisa mais fácil do mundo agora é chamar um Daronco da vida, o Wilton. É com vocês. E aí a gente já sabe que vai dar confusão. O Daronco vai estragar o jogo, né? Vai travar tudo. E agora tem essa data FIFA para o Felipe Luiz, né? Voltar da data FIFA já com esse reforço, que é o Eric Pulgar, e o Flamengo emendar essa sequência importante e decisiva do ano de 2025. Tem os 2 jogos contra o Racing nesse mês de outubro, tem jogo contra o Botafogo, tem Palmeiras nessa sequência, e o Flamengo agora tem que dar mais essa resposta. O Felipe Luiz, nos momentos que oscilou, encontrou respostas rápidas para esse Flamengo.